gente está chegando no nosso último episódio da Turquia e em Istambul a gente foi conhecer uma loja de doces que é a Hasbekir. Só que tem um detalhe, a gente está falando de uma das empresas mais antigas do mundo e a mais antiga da Turquia. E ainda tem um grande detalhe, que quem está à frente dela são 3 mulheres. E só para vocês entenderem como isso é forte, somente 20% das mulheres na Turquia têm emprego. Então não é comum a gente ver uma empresa tão importante quanto essa tendo mulheres à frente. E lá elas defendem muito o empreendedorismo como meio de liberdade para as mulheres, o meio delas conseguirem ser livres de fato. Só que antes da gente ir lá, a gente vai conhecer um projeto que é muito parecido, que é o Costurando o Futuro, que é um projeto que ele traz o meio das mulheres desenvolverem uma atividade para que elas de fato tenham o empreendedorismo como meio de serem livres, de desenvolver uma nova atividade, de aprender novas habilidades. Assim, Nadi, quando eu vi sobre o projeto de vocês, eu fiquei muito feliz com o propósito que ele tem, né, de criar essa liberdade, trazer esse impacto muito positivo na vida de uma mulher, porque a gente estava na Turquia, a gente estava em Istambul, e lá a gente conheceu uma loja de doces que é uma das empresas mais, aliás, é a mais antiga empresa da Turquia e uma das 100 mais antigas do mundo. E quem está à frente da empresa são mulheres. Isso daí a gente sabe que é uma realidade que não é comum em países muçulmanos, porque lá a cultura é muito diferente, assim, o protagonismo da mulher quase não existe. Na Turquia, por exemplo, tem 20% das mulheres têm emprego, então são números muito loucos. E o empreendedorismo é a única maneira de você realmente dar liberdade para alguém. Então, quando tem um projeto desse que impacta positivamente na vida de uma mulher, é muito legal. Então, por isso que eu fiquei muito feliz de querer conhecer mais da história de vocês, porque lá a gente viu o impacto positivo que isso pode causar, né? Exato, e é muito interessante falar que elas produzem desde artesanato até confecção. Quem não tem peça para produzir dentro do ateliê acaba se conectando com outra mulher e elas acabam conseguindo renda para elas, se conectando com outras pessoas. Ou seja, através do empreendedorismo que é fomentado pelo projeto, elas se sentem seguras, sim, protegidas, né? Elas criam uma rede de apoio e conseguem se conectar a novas possibilidades. É essa a importância do projeto, né? Proteger essas mulheres, criar uma rede de comunicação, estimular o empreendedorismo real, que elas se conectem com a comunidade, que elas enxerguem novas possibilidades de renda e de acesso também a outras possibilidades de capacitação técnica, empresarial e que se vejam empoderadas para assumirem um papel de protagonista mesmo dentro de casa, no mercado, próximo de casa. E mais importante do que eu falar isso, é interessante você conversar com uma delas. Eu vou querer, com certeza eu vou querer conversar com alguma delas, porque eu sou um defensor dessa bandeira, assim, de o empreendedorismo trazer a liberdade real e, melhor ainda, sustentável de fato. Porque, infelizmente, a mulher ainda ela não conseguiu alcançar o protagonismo que ela realmente merece ter. Então, esse tipo de iniciativa é incrível. Esse tipo de iniciativa de ensinar, exato, capacitar, trazer outras perspectivas de vida, outras visões. Isso é muito legal, cara, muito legal. É interessante conectar elas a outra realidade, que é a reutilização de resíduo têxtil, que a priori iria para o lixo. Elas produzem novas possibilidades, né? Que seja artesanato, coxa de cama, material para venda dentro das comunidades e dentro da feirinha que tem aqui na praça também, onde está instalado o ateliê. Inclusive eu vi que elas podem vender na Beira-Mar também, na feirinha da Beira-Mar. Elas conseguem vender. As mulheres que são cadastradas no projeto, sim, elas têm a oportunidade de passar 7 dias na Beira-Mar vendendo os produtos delas. E é muito legal porque elas se conectam a outras mulheres que já têm experiência, não é? E se conectam também com o público que a priori não seriam delas dentro da comunidade. A gente acaba estimulando, né, a economia circular, porque está dentro do bairro, produz aqui dentro, se conecta com pessoas e também de um espaço que a priori seria muito longe da realidade delas, né? Poucas pessoas têm noção disso, mas a Beira-Mar não é frequentada por pessoas que moram tão afastadas daquela grande área. E ter o privilégio de expor num canto em que pessoas que têm certo poder aquisitivo possam comprar o produto delas, apreciar a arte delas, sim, é muito importante e transformador também para essas mulheres. Eu fico muito feliz com esse tipo de iniciativa, porque é iniciativa realmente sustentável, é um impacto positivo
mas que não é algo que vai acontecer ali e vai depois deixar de existir. Vai ficar para sempre na vida delas. Agora, como é que elas fazem para entrar, por exemplo? Como é que é o processo de inscrição? Eu não sei como é que funciona. Elas só precisam chegar em qualquer ateliê próximo à casa delas. Atualmente a gente tem 7 ateliês espalhados por Fortaleza. Elas se cadastram, agendam o uso do ateliê e durante dias e dias da semana elas podem chegar junto, usar desde os insumos que estão dentro do ateliê ou produzir aquilo que elas trazem de casa mesmo. É interessante falar que boa parte das mulheres de Fortaleza que trabalham com costura, elas alugam máquinas de costura. Então, a participar de um projeto em que a gente tem máquinas colaborativas permite a elas devolver a máquina de costura, não paga aluguel, não paga energia e usa dentro de um espaço colaborativo máquinas que elas naturalmente não teriam acesso, são máquinas de uso industrial. Então, dentro do lugar que elas estão, ainda tem a máquina que elas podem costurar e dali tirar o produto para vender. Exatamente. Caramba, que legal. A gente fomenta o empreendedorismo, a capacitação técnica, a possibilidade de produzir dentro de espaço colaborativo e de vender em espaços específicos. Incrível, incrível. Eu fiquei muito feliz. Eu vou aceitar o teu convite de conhecer uma delas. Vamos lá. Eu vou aceitar porque nada melhor do que dessa nossa conversa aqui a gente conhecer com quem realmente está lá, que está colocando literalmente a mão na massa para produzir, para mudar de vida e para mudar a vida da família delas também. Isso é importante. Legal. Giovânia, eu fico muito feliz quando eu conheço esse tipo de projeto que busca trazer a liberdade para a mulher, porque não tem meio melhor da gente ter liberdade se não a gente ganhando nosso próprio dinheirinho. Verdade. A gente executando uma atividade. Verdade. E como é que foi que tu entrou nesse projeto? Como é que foi que tu caiu aqui? Da mesma forma que você adora estar nessa criação do diferencial. E a gente aqui no projeto tem, por nossa, assim, a comunidade se integrou de uma forma que a gente chegou para somar. Temos costura, artesanato, tem o macramê, tem a feirinha de artesã que a gente está aqui na praça, né? Que a gente fica na quinta-feira, Lucas. Tudo que a gente produz aqui no nosso container, no nosso projeto, é exposto para a comunidade. E tudo que a comunidade está presente com o que está acontecendo aqui, ela automaticamente vem para o nosso projeto. Ela se agrega. E aqui a gente tem nossas amigas que passam a tarde nesse movimento todo. Fofoca entendeu? muita. Também, faz parte. Faz né? parte dessa dinâmica, sabe? Dessa construção e inovação que é o nosso projeto. Sim. E buscar cada vez mais trazer o artesão para produzir sua própria renda futura, que muitas aqui agregam. Muito obrigado por me permitir conhecer um projeto tão bacana com essas meninas tão bonitas. Nós que lhe agradecemos sua presença. É legal demais. Eu defendo essa bandeira porque é o que eu acredito de verdade. É a mulher ali Empoderada. como protagonista, empoderada. Empoderada. Parabéns. Pois Estamos daqui aqui. a gente vai seguir até Istambul para conhecer a história da empresa mais antiga da Turquia e uma das mais antigas do mundo, onde as mulheres lá estão à frente. São 3 mulheres à frente de uma operação em um país que somente 20% das mulheres têm emprego. Você acredita? Mas a gente foi conhecer lá, porque elas também levantam essa bandeira de que o empreendedorismo é um meio de liberdade. E volte para trazer essa novidade que você já está indo até lá. Então traga de lá para cá, para a gente agregar a nossa comunidade. Obrigado, meu amigo. Seja